Isso aí, vamos começar. Sejam bem-vindos nesse domingo. Um domingo aí pós-feriado, que tenho certeza que você vai aproveitar bastante. Espero que você tenha estudado para todas as provas aí dos cursos. Esse vídeo, lembrando, especial, está sendo desenvolvido para o pessoal do primeiro ano da disciplina de Fundamentos da Administração. Você que está no terceiro, quarto, quinto ano, também vai aproveitar, porque nós vamos lembrar muitas coisas que nós temos visto nos dias de hoje. Nós temos visto nas empresas, nas organizações. É importante você buscar essas lembranças para verificar se, depois de 2, 3 anos de faculdade, isso tem sido muito útil para a tua análise, observação, ou seja, para que você possa tomar as melhores decisões na empresa e poder chegar ao sucesso que você espera. Lembrando que sucesso para cada um significa uma coisa diferente. Para alguns, lucro, para alguns, ter uma empresa equilibrada, saudável, né? Para outros, simplesmente pode ter outras características em relação ao sucesso, tá bom? Então vamos lá, agradeço aí a sua participação. A primeira coisa que eu quero ressaltar em relação aos nossos conhecimentos, lembrando que nós começamos o ano falando de quem? Nosso amigo Alvin Toffler. Alvin Toffler escreveu A Terceira Onda, mais de 20, 25 anos atrás, e mostra para nós uma única coisa: a realidade entre o mundo que foi agrícola, o mundo que foi e continua sendo industrial e o mundo tecnológico. E o principal recado de tudo isso é: nós continuamos no mundo industrial com alta tecnologia. Nós chegamos a uma conclusão de que Curitiba e região metropolitana nós podemos considerar grandes indústrias, grandes tecnologias sendo utilizadas a favor das empresas, a favor da competição. Essa é a grande ideia, isso que nós temos que entender em relação a Alvin Toffler. Se você quiser entender mais de Alvin Toffler, vale a pena você buscar outros livros de que ele escreveu, que falam sobre as noções da sociedade, da evolução com um tipo novo de consumo, um tipo novo de empresa. Então, esses vídeos, essas conversas que nós temos em sala de aula sobre a supermodernização das empresas, tem tudo a ver com o que Alvin Toffler falou há 20, 25 anos atrás. Naquele tempo parecia utopia, nós não tínhamos ideia das coisas que aconteceriam em relação aos hardwares e softwares, ou seja, a tecnologia de hoje. E hoje, quando nós começamos a ver que os processadores, eles têm uma alta capacidade, que a conectividade do mundo atual, principalmente depois do surgimento dos smartphones, a partir de 2007, que foi realmente o ano que surgiu o iPhone, e a partir daí os concorrentes começaram a imitar. Então, a partir dessa conectividade, você pode perceber que as previsões de Alvin Toffler, e não eram previsões, eram projeções. Ele já estava mostrando que nós estaríamos nesse patamar aí em relação à alta tecnologia, à produtividade, ao home office, e por aí vai. Ou seja, estamos no mundo moderno, as indústrias modernizadas, alta tecnologia, o trabalho ele é multidisciplinar, não tem local, não tem espaço, não tem tempo, tem produtividade. Tanto que uma das coisas que nós perguntamos, o Google, ele é um lugar assim muito tranquilo de se trabalhar, e nós vimos que não, tem metas, existem indicadores que eu tenho que alcançar. No entanto, aquela ideia de você ter um puff, uma lanchonete, uma academia no mesmo prédio, aquilo demonstra que a empresa está preocupada também com o teu bem-estar, mas as metas são as mesmas. E eu ainda arrisco dizer, eles têm metas muito arrojadas e muito vorazes. E nós temos que entender, então, como que você vai trabalhar hoje num ambiente criativo, num ambiente tranquilo, para poder alcançar essas metas. Então, Alvin Toffler, em relação à terceira onda, mostra para nós em relação a essa evolução. Esse é o grande significado de nós termos lido aí o primeiro capítulo de Alvin Toffler, A Terceira Onda. É um livro mais antigo que mostra uma modernidade incrível. Então, eis a grande recomendação. Outra coisa que eu quero falar para você em relação a umas mudanças que ocorreram, e dá para dizer assim, duas datas. 1995 surgiu o Windows 95, 1998 o Windows 98, ou datas semelhantes, mas para mostrar que a acessibilidade dos hardwares, computadores, softwares,
tornou muito possível isso nas micro e pequenas empresas. Também modificou o mundo dos negócios. As administrações, as gestões das pequenas, médias e grandes corporações passaram a ter uma semelhança em relação à acessibilidade desses equipamentos. E logo depois que a internet começou a ficar muito mais poderosa, eu digo, a conexão, a velocidade, isso tornou o mercado muito mais fácil. Aí, claro, nós tivemos um grande apoio da logística, que é a distribuição, e que fez com que toda essa globalização, esse mercado global pudesse ultrapassar as fronteiras. Tanto que eu lembro daquele nosso comentário do livro do Thomas Friedman, em que o mundo é plano. Se você está na rua 24 de maio e acha que o teu competidor está na esquina seguinte, não se engane. Ele está na China, ele está no Paquistão, ele está na Índia, ele está nos Estados Unidos, ele está na Argentina, ele está no Chile, ele está em qualquer parte do mundo. E é isso que eu quero que você lembre, ou seja, nossa competição é global. Por quê? Devido às previsões, às projeções que o Alvin Toffler nos mostrou que aconteceriam. Nós estamos conectados, nós estamos em evolução permanente. Trabalhar em casa, dar uma aula de casa, estudar, fazer negócios de madrugada, durante a tarde, durante o dia, durante o feriado, hoje não tem barreiras. O mundo continua sendo plano e vai ser ainda mais. Um outro item que eu acho muito interessante, nós vimos, vocês devem lembrar daquele vídeo sobre a origem das cidades. Então, se você quiser procurar, está dentro do ADM TV, no YouTube. Esse vídeo fala sobre a origem das cidades, a origem, então, dos primeiros modelos de gestão, e esse é nosso objetivo dentro dessas nossas disciplinas, trabalhar a gestão das empresas. E de lá, você pode perceber o ato de planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, são 4 funções básicas da administração que vale a pena serem observadas, tá? Então, eu quero que você realmente veja essa ideia do planejar, organizar, dirigir e controlar. Ótimo, pessoal. Isso aí, fundamentos da administração. Tá, TGA, quem está entrando aqui? Ó, na disciplina de TGA, na disciplina de estratégia, na disciplina de marketing internacional, aguarda os próximos vídeos, não serão ao vivo. Hoje nós falamos de fundamentos, porque fundamentos é a origem de tudo. Você consegue enxergar marketing, teoria geral da administração, novos negócios, startup, por meio dos conhecimentos do fundamentos da administração. É a disciplina que eu acho muito abrangente, é uma disciplina que ela envolve o aluno, tanto que ela está no primeiro ano e é por isso que nós estamos trabalhando. Então compartilhe esse vídeo, mande aí por WhatsApp para a turma, para a galera, aqueles que ainda estão acordados, que nós ainda temos mais alguns assuntos, mais 10 minutos aí para a gente poder conversar. Pode ir colocando suas perguntas ali no chat, que nós vamos respondendo, e se eu não responder agora, eu respondo por e-mail também. Novamente, muito obrigado aí por toda a presença, Yuri, Lito, Murilo, Cleverson, Ana Paula, Milena. Então, veja lá. Então estão perguntando também sobre a revisão de marketing. Durante a semana eu posso fazer, né? Nós podemos fazer alguns comentários para poder entender em relação às tecnologias, os métodos, as técnicas das outras disciplinas que nós estamos conversando também. O outro assunto que é fundamental, e todos devem lembrar, e aqueles que não tiveram oportunidade de assistir, chama-se Peter Drucker. Peter Drucker é um vídeo, eu passei um vídeo para vocês em relação a uma entrevista de Drucker, e ele já estava com mais de 90 anos e falando tranquilamente, e o Peter ele fala para nós sobre, principalmente, pontos fortes. Ou seja, nós temos que começar a entender a diferença entre convivermos numa cultura dos pontos fortes, ou seja, eu entendo do meu funcionário as características dos seus pontos favoráveis, pontos fortes, e vou impulsionar. E isso é diferente da cultura dos pontos fracos, que é aquela em que a sociedade, a escola ou a educação em si tentam aperfeiçoar, promover os teus pontos fracos. Para quê? Para que você entre num equilíbrio e seja uma pessoa com muito mais contribuição na sociedade. No entanto, nem todos os pontos fracos eles conseguem ser altamente desenvolvidos, mas os pontos fortes podem ser potencializados.
Essa é a grande diferença. Peter Drucker fala nessa entrevista que isso tem sido uma das grandes dificuldades no mundo dos negócios hoje, porque o funcionário ele passa a tentar adquirir a melhor característica dos seus pontos fracos. E o Drucker, ele fala para nós, nem todos os pontos fracos serão potencializados, mas se você pegar um ponto forte, esse pode ser altamente potencializado. É o que a gente vê dentre os Beatles, né, grandes cantores, músicos. Nós vemos Tiger Woods como um grande sucesso no mundo dos esportes, no golfe. Nós vemos grandes pessoas que contribuíram em relação à alta tecnologia, como Bill Gates, Steve Jobs, e você percebe que essas pessoas sempre potencializaram o que havia de melhor na sua criatividade, na sua mente, no seu potencial. É isso que nós queremos entender. Quais são os seus pontos fortes? E para você, qual que é a importância de tudo isso? É tentar entender em relação ao seu funcionário. Ou seja, quais são os pontos fortes do seu funcionário e o que você pode otimizar nesses pontos fortes para que o teu time, a tua empresa, consiga alcançar altos níveis de desempenho. Então, o alto desempenho está totalmente ligado a isso. Como que eu vou potencializar os pontos fortes? É isso aí. Pessoal, alguns estão me perguntando sobre o texto da aula das provas de amanhã e tal. O texto é reduzido, não se preocupe, eu vou levar na hora para a gente poder fazer a leitura junto ali, não tem problema, não será um texto muito, muito longo. Outra coisa, voltando ao assunto do Peter Drucker, ele diz assim, muitos executivos eles têm que entender que precisa ser feito aquilo que a empresa necessita e não aquilo que o executivo tem de ideia, aquilo que o executivo quer aplicar. Então esse é um segundo item do vídeo de Peter Drucker. Buscar atender a empresa naquilo que é necessário naquele momento. Ou seja, será que a empresa está precisando de melhoria na logística, no produto, nos serviços, em relação aos preços do produto, em relação à parte financeira, administrativa, em relação aos custos. E não só a ideia do grande líder. O grande líder, às vezes ele vem com uma ideia da empresa anterior que ele trabalhou e acaba tentando aplicar a mesma tecnologia, mesmo método, mesma técnica que ele conviveu nos últimos anos na empresa, ou seja, ele já vem com um vício de gestão. Isso não funciona. Peter Drucker alerta. Primeiro, compreender o que a empresa necessita. E isso foi uma evidência que ele buscou e percebeu, né, dentro de várias experiências que ele teve. A outra questão, conhecer as características da comunicação dentro dos seus funcionários. Aquela ideia de que será que o funcionário ele gosta de receber um e-mail para poder receber um relatório? Será que o teu chefe ele também gosta de receber um relatório verbalmente ou impresso? Tem chefes que recebem impresso, tem chefes que verbalmente resolvem e tem chefes que por um e-mail. No entanto, não dá para exagerarmos que um relatório possa vir por WhatsApp. Isso nós comentamos em sala. No meu caso, eu até posso aceitar, né, em relação aos meus subordinados, posso chegar lá e falar assim, me manda por WhatsApp o relatório. Resumido. No entanto, logo em seguida, você me manda ele descrito por e-mail com mais detalhes. Se eu tiver tempo para ver esses detalhes, é óbvio que eu vou analisar. Então é isso que eu quero que você lembre. Calma aí, pessoal, continue ao vivo que nós temos mais 2, 3 assuntos. Aí nós começamos a entender sobre Jim Collins. Jim Collins, grande escritor, professor e uma pessoa que está contribuindo em relação ao mundo dos negócios atualmente. E ele fala para nós uma coisa muito interessante em relação às empresas de sucesso. E as empresas de sucesso, nesse caso, são as maiores, as mais lucrativas, aquelas que têm o maior desempenho, altíssimo desempenho. Então, é essa a ideia do nosso amigo Jim Collins. Primeiro texto que você trabalhou, Feitas para Durar. De algumas coisas de Feitas para Durar, vamos citar metas audaciosas. Isso em relação às questões de metas audaciosas, e a perseguição de metas audaciosas e o compartilhamento dessas metas. Não adianta eu apenas ter as metas e não fazer com que minha equipe busque isso. Segundo, que eu acho fantástico, cultura da devoção por resultados, pelo aperfeiçoamento, pelo resultado positivo, pelo atendimento ao consumidor. Então, é uma cultura da devoção. Veja, não é uma cultura atrás de resultados
estressantes, resultados a toda hora, como a gente vê em algumas empresas do setor de varejo, no setor de bebidas, no setor de transportes, mas é uma cultura em que todos estão ganhando. Tanto que nós temos um outro amigo nosso que sempre fala com a gente em relação ao mundo dos negócios, chama-se Jorge Paulo Lemann. E o Jorge Paulo Lemann também mantém uma cultura de devoção, metas audaciosas, só que o grande diferencial do Jorge Paulo Lemann, você deve lembrar, ele fala. Peraí, pessoal, deu uma pausa aqui na internet. Voltou, né? Ok. Então vamos lá, nós estamos falando de Jorge Paulo Lemann. Jorge Paulo Lemann, ele busca falar para nós em relação a ganhar pouco. Então o funcionário ele ganha pouco inicialmente, mas por meio das metas ele tem uma remuneração variável muito significativa. Então veja como é diferente quando a gente fala de uma remuneração variável mais ou menos. Muitas empresas te pagam um bônus, um benefício, mas quando a gente fala de remuneração variável que seja realmente significativa, aí vale a pena. Então é essa ideia que a gente tem que entender. Quando nós falamos de fundamentos da administração, você que está chegando agora e está absorvendo toda essa teoria, que a gente discute no primeiro ano do curso de administração, economia, contabilidade e comércio exterior, você deve lembrar então que nós estamos buscando o alto desempenho. Alguns executivos, como o Jorge Paulo Lemann, nos mostra que o alto desempenho deles é por busca da alta remuneração variável e não inicial. Você pode aplicar isso numa padaria, numa empresa de pequeno, médio porte, numa fábrica, numa empresa de serviços, e você vai perceber que o funcionário, ele cria um engajamento muito maior daquele engajamento em que os benefícios não são tão significativos. No entanto, respeitando todos os profissionais de RH, não é só de salário e não é só de remuneração que nós vivemos. Nós temos que ter credibilidade, respeito dentro do ambiente de trabalho, crescimento, nós temos que observar tudo isso. Por isso que é muito importante a administração, a ciência da administração como um todo, ela tem um pensamento sistêmico que envolve várias áreas dentro da administração do ser humano, dentro do alto desempenho. E voltando a falar, não é só de salário que nós vivemos. Por isso é importante nós juntarmos todas essas áreas. Depois, em relação a Feitas para Durar, nós estamos falando do livro de Jim Collins, ele também fala sobre tentar várias coisas, aplicar aquilo que dá certo. Então, as empresas de sucesso são aquelas que não param, são aquelas que se ajustam. Esse é o pensamento darwiniano. Então, aquelas que se adaptam ao melhor ambiente de competição são aquelas que crescem. Depois, o capital intelectual em constante treinamento. E aí, você que está fazendo o seu primeiro estágio deve lembrar de que as empresas elas bancam muitos cursos e muitos treinamentos para você. Aí eu escutei uma frase muito interessante esses dias, e falou bem assim, você acha que é muito caro criar treinamento para as pessoas? E aí um executivo falou assim, então experimente não treiná-las para você ver o quanto custa. Quero mandar um abraço aqui especial para o meu amigo Kleber Azambuja, que a gente estudou a vida inteira lá no CEPAN, no colégio. Kleber, um abração. Seja bem-vindo a essa aula aí do primeiro ano do curso de administração. Espero que esteja gostando também. Ok. Voltando lá então, outra coisa de Feitas para Durar que é muito relevante, chama-se perseguir resultados que ultrapassem as expectativas da própria equipe. E isso foi visto no livro Feitas para Durar, era uma coisa muito interessante porque o Jim Collins ele pegou uma análise de empresa nos últimos 50 anos e percebeu que elas sempre buscavam a autossuperação. Então, os resultados, eles aparecem, no entanto, as empresas buscam algo extra. E aí vem o último assunto, que também é do Jim Collins, que chama-se Feitas para Vencer. Então, o Jim Collins escreveu esse livro praticamente tentando dar uma continuidade de Feitas para Durar, porque ele percebeu que existiam algumas lacunas em relação ao que ele tinha pesquisado e algumas coisas que ele gostaria de buscar. E Feitas para Vencer tem um único significado. Qual a diferença entre as boas empresas e as
ótimas, as excelentes empresas. E aí nós percebemos que no mercado você começa a enxergar que tem muitas empresas que amam ser boas. E está ótimo isso para o seu dono, para os acionistas, porque o bolso está cheio, o caixa da empresa está cheio, e elas são boas, mas não são excelentes. Elas não são as grandes empresas que nós buscamos entender, nós buscamos compreender como que elas alcançam a excelência. Dentre as principais frases de Feitas para Vencer, e que vocês leram praticamente 2 capítulos de Feitas para Vencer, veja, é desse livro aqui, né? Muito legal. Esse livro é visto nas universidades do mundo inteiro, então vale a pena você dar uma lida, terminar de ler, porque nós aqui dentro do curso de Administração, Economia, Contabilidade e Comércio Exterior lemos apenas o capítulo inicial, tá? Mas você pode terminar e você vai enxergar coisas muito legais. Dentre as principais lições, as empresas feitas para vencer, ou seja, que elas saem de boas para ótimas, de ótimas para excelentes. Não se concentram apenas no que fazer, mas também no que não fazer e no que parar de fazer. Sabe, isso praticamente sim é uma lição de foco. Qual é o foco? Então, o que eu devo deixar de fazer, de continuar, né, a fazer? O que eu tenho que realmente colocar os meus esforços em que eu consiga os melhores resultados? Então, o que eu tenho que abandonar e o que eu tenho que deixar realmente de perder tempo? Então, tem empresas que acabam, principalmente indústrias, acabam deixando produtos que não dão tanta lucratividade, produtos que realmente não alcançam aquilo que eu desejo e acabam não atingindo a excelência porque não tem foco. E hoje, inclusive, Daniel Goleman escreveu, autor de Inteligência Emocional, escreveu um livro que fala foco. Né? Qual o foco que os seus funcionários perseguem? Qual que é a grande liderança? O que eles buscam? O que a liderança ela inspira para que você persiga? E você começa a perceber que as empresas estão atoladas de e-mail, de coisas que perdem tempo, e isso acontece. Eu te desafio, você que não vai para aula amanhã cedo, a perceber quantos e-mails você terá na sua caixa postal. E aí no final da manhã, lá para umas 10h30, 11 horas, você perceber de todos esses e-mails, o que realmente era importante? E você vai tirar a metade não era importante, a metade você tinha que fazer porque eles eram importantes, mas assim, uma certa importância, mas eles não eram importantes em relação ao foco, eles não eram importantes em relação àquilo que a gente persegue na empresa para buscar a excelência. Você tem que responder, você tem que se virar, mas eles te consomem muito tempo. Então, essas são as feitas para vencer. A outra, as vencedoras não criaram um ambiente, isso eu acho muito legal, não criaram um ambiente artificial de cultura e alinhamento da estratégia, e sim criaram uma forma natural de que houvesse o comprometimento com seus funcionários. Então você começa a perceber que a tal da cultura empresarial, o alinhamento estratégico, que é uma coisa que eu ensino bastante dentro dos MBAs, dentro das pós-graduações, mas não pode ser feita de forma artificial. Aquilo tem que ser feita de uma forma natural, que o funcionário, não é que ele se convença, mas é que ele incorpore a busca pelo sucesso por meio do seu desempenho e do seu resultado. Então são essas coisas que nós temos que estar atentos, desde as origens das primeiras cidades, desde Peter Drucker, desde Alvin Toffler e aí Jim Collins, que nós começamos a estudar nesse primeiro bimestre. Espero que você tenha aprendido bastante em relação às principais ideias iniciais de fundamentos da administração. No segundo bimestre nós vamos dar um upgrade em relação a muitas outras coisas e espero que você esteja usando isso no dia a dia da sua empresa. E a você que ainda não faz o estágio, não faz o trabalho, que também possa transmitir para pessoas da sua família, seus pais, que têm um pequeno, médio negócio, um grande negócio, e que você possa conversar em relação a esses novos reflexos do mundo dos negócios. Então eu agradeço, pessoal, a tua presença nesse domingo. Agora pode voltar a assistir o Fantástico, assistir uma televisão, ou estudar mais, né? Porque esses textos, eles valem a pena você fazer a reflexão, o entendimento. E nos vemos amanhã. Durante a semana postarei mais vídeos. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Até lá, um grande abração.